7 características de Jesus que todo líder deve ter. E eu quero deixar atrelado com a mensagem da semana passada. Só vamos conseguir nos conectar de uma forma sadia se tivermos essas 7 características. Queremos nos conectar, não queremos perder ninguém, não vamos perder ninguém, em nome de Jesus, nessa eu ia falar pandemia, mas nessa temporada, amém? Está amarrado, tem pandemia, agora é só outra geração. Estou cansado já de pandemia. Mas só vamos nos conectar de uma forma sadia com as pessoas quando nós tivermos, pelo menos, tem muito mais características em Jesus, amém, queridos? Eu não sei nem se eu vou terminar essa, mas já está vindo até mais características, então depois a gente vê como é que faz. Mas tem muito mais do que 7 características. Que audácia minha dizer que Jesus só tem 7 características. Mas nós vamos estudar sobre 7 hoje, se der tempo de falar sobre as 7. A primeira característica de Jesus que todo líder, e eu quero englobar, já que nós temos aqui muito mais pessoas que não são líderes do que são, nós devemos ter aqui aproximadamente uns 110 líderes, mas estamos em mais do que 280 pessoas aqui, provavelmente, né, pastor? Então temos muito mais pessoas que não são do que são. Então, toda característica que todo cristão maduro deve ter. Então não entende só líder. Se você está aqui e não é líder, você também está encaixado nessa lição. Primeira, começando leve, humildade. Um líder, uma pessoa, um cristão, um discípulo de Jesus, que não é humilde, não consegue se desenvolver. E se ele conseguir se desenvolver, vai ser bem pouco, não vai ser muito não. Pois não está aberto a mudanças. Não é flexível. Se eu não me engano é a pastora Rebeca, mas tem uma frase que eu já ouvi bastante, né, no meio do Difflin lá, que é: bem-aventurados flexíveis, porque eles não serão quebrados. Mudança e aperfeiçoamento requerem humildade. Sem isso não conseguiremos abrir mão dos nossos achismos e dos nossos sofismas. E sabe o que é o problema dos nossos achismos e das nossas sofismas? É que para nós, na verdade, eles são como convicções. Para nós é uma verdade irrefutável, imutável, estabelecida. Só que na verdade é só um achismo. Com base no que, Alex, que você tem toda certeza? Não, na verdade não é com base nada, não, é só com base no que eu acho. Então muitas vezes a gente tem os nossos sofismas, os nossos achismos como verdades absolutas. E quando nós temos como verdades absolutas, se não forem baseadas na palavra de Deus, é falta de humildade. Porque na verdade a gente está querendo dizer: eu não estou a fim de mudar. A palavra não muda, mas é só a palavra que não muda. As nossas convicções na palavra, elas não mudam, mas o que nós estamos falando aqui são de sofismas, amém? Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quem estava falando aqui? Jesus. Então se ele estava falando é porque era verdade, amém? Então Jesus era manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus nos chama para abrir mão da nossa carga, que é a nossa bagagem, que entende-se às vezes, ou primeiramente, que essa carga sejam pecados. Não, muitas vezes são sofismas, são certezas, são pensamentos, são ideologias que nós temos, que nós carregamos a vida toda e chegamos diante de Jesus como aquele viajante que tenta carregar 12 malas cheias, segurando uma com o sovaco, outra com o cotovelo, outra com a mão, 2 mochilas, uma na frente, uma nas costas, achando que toda essa carga, todo esse conhecimento, toda essa experiência de vida vai servir para o Evangelho. E Jesus falou: pega o meu jugo que é suave, deixa esse jugo pesado que não te conduz a nada, que não te traz proveito, não apenas para você, mas para ninguém, e tome o meu. Tome sobre você o meu jugo, e aprenda de mim, que sou manso e humilde. Aprenda o quê? Abre mão. Filipenses 2,7 não está no esboço, por isso não vai estar aqui. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se. Alguém que tem tanto para oferecer, que é cercado de tantas coisas nobres a respeito de si mesmo, para se esvaziar precisa de humildade. Sem humildade, ninguém grande se esvazia. Sem humildade, ninguém que carrega tanto consegue abrir mão de tanto. Então a primeira característica que nós temos aqui é humildade. Abrir mão das nossas coisas, das nossas bagagens, de muitas coisas que não contribuem para nada,
tomar o que é dele, pegar o jugo dele e aprender com ele. E cara, não vou falar mais caro porque eu não sou mais líder de jovem. E meus irmãos, aprender com Jesus. Quais foram as grandes conquistas de Jesus? Eu não estou aqui como um apologeta de uma vida miserável, um defensor, não é isso. Mas quais foram as grandes conquistas de Jesus? Qual foi a grande conquista de Jesus? Amém. Vamos dizer que ele veio para agradar o Pai, mas o que ele conquistou com isso? Olhe para a pessoa do seu lado. Estou pegando essa menina, é culpa do David. Você. Jesus, as coisas mais preciosas que Jesus conquistou foram vidas. E o troféu dele foi uma cruz. E eu não estou falando que nós valemos demais. Até porque vocês já ouviram falar que eu não gosto nem daquela música do mais raro que o ouro puro de Ofir. Mas é porque Jesus veio buscar e achar o que havia perdido. Então a conquista de Jesus foram pessoas perdidas. Olha que grande conquista. Imagine levar você lá na PCE, Penitenciária Central do Estado. Olha, tudo isso aqui é a conquista tua. De Jesus era, porque éramos nós. Ele veio nos buscar. Ele veio nos resgatar. Então foi esse o prêmio de Jesus, a gente. Olha que coisa boa. Então, humildade. Eu quero arriscar a dizer que humildade é indiferente daquilo que nós temos, mas usar aquilo que nós temos em benefício de outros. Tiago capítulo 4, versículo 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, como eu consigo ter uma característica, e essa primeira de Jesus, não sendo soberbo? Vou ler para você o que significa soberba. Soberba é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas. Logo, eu posso pensar que se nesse versículo ele coloca a resistência e o favor antagônicos, opostos, então o significado de soberba e humildade é oposto. São opostos, amém? Então, se soberba é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade às pessoas, eu entendo que humildade é o sentimento que te coloca como servo de todas as pessoas, como menor do que todas as pessoas, como servo de todas as pessoas. E quando Jesus falou: aprendei de mim, o que ele disse a respeito de servidão? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, soberba é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum, em fatos ou variáveis reais. Sentimento de querer ser maior que todos. Jesus uma vez estava ensinando, não lembro a referência, mas ele falou: no mundo as pessoas querem ser maiores uma que as outras, e até às vezes pisam uma nas outras, mas entre vocês não será assim. No mundo isso é normal, mas entre nós não será assim. Aquele que desejar ser o maior, seja o quê? Menor e servo de todos. Não apenas o menor, mas servo de todos. Amém. Então já entendemos que uma das características, precisamos ser humildes, porque Jesus é humilde. Segunda, mansidão. Mansidão é uma força controlada. O líder precisa, o cristão precisa, o discípulo, porque todos aqui são discípulos, né? O discípulo precisa aprender a controlar as suas emoções. Em falando em lidar com pessoas, coisa difícil pedir. Controlar as suas emoções. Mansidão significa força, não fraqueza. É uma força que é ativa, não é passiva. Significa coragem, não é timidez. Porém, ela é moderada e não excessiva. Significa modéstia, não exibição pessoal. É graciosa, não arrogante.
Uma pessoa mansa não se irrita facilmente, não é pretensiosa ou prepotente, ou rapidamente reconhece a conquista dos outros. Mansidão também é parte do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, na verdade 23, mas vamos ver o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando eu consigo exercer, manifestar a mansidão, é uma das evidências que o Espírito Santo habita em mim. Glória a Deus por isso. A gente ama ter essa verdade dita, né? O Espírito Santo está sobre mim. Glória a Deus. Mas quando eu não exerço a mansidão, pode ser uma evidência que o Espírito Santo não habita em mim. E aí a gente, ao invés de dizer aleluia, a gente diz misericórdia. Porque nós queremos ter o Espírito Santo. Mas, né, eu não estou afirmando que o fato de a gente ter tido alguma atitude, que a mansidão não foi demonstrada, que eu não tenho o Espírito Santo. Não quero afirmar isso. Pelo contrário, eu quero afirmar que todos nós temos o Espírito Santo. Amém? Mas como nós estamos aprendendo a lidar com o Espírito Santo e aprendendo a matar o nosso velho homem, que tem muita força, quem tem a força de um jovem, esse velho homem, né? E às vezes ele tem poder de decisão tão grande, mas à medida que nós estamos vivendo, exercendo o nosso ministério em Cristo, então, nós erramos, mas nós corrigimos os nossos erros. Por quê? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, justiça e juízo. Então, nós não estamos livres de falhar. Se alguém aqui estiver livre de falhar, né, provavelmente esqueceram disso. Mas Mas, à medida que nós vamos nos relacionando com o Espírito Santo, então, nós somos guiados por Ele, e aí o fruto dele aparece em nós. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu. Vamos entender que ele não está segregando, né? Falando, ó, aqui não pode haver, vão embora. Não, ele está falando das diferenças de etnias. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos nós. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, como pessoas que foram escolhidos por Deus. Uma das nossas características precisa ser mansidão. Pelo fato de vocês serem, é isso que o versículo 12 diz, pelo fato de vocês serem escolhidos, eleitos de Deus, escolhidos por Deus, então vocês precisam se revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, e geralmente as duas são irmãs quase que gêmeas. Versículo 13, para que a gente precisa de humildade, bondade, compaixão, mansidão e paciência? Versículo 13 já dá o motivo. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Irmão, me perdoe, quem perdoa é Deus. Então deixa ele falar sobre ele, para você recebê-lo no seu coração. Perdoem-se mutuamente, porque eu já vi pessoas, eu vou fazer o caminho de volta, e daí no caminho de volta eu te perdoo, viu? Ué, como assim? Crente, eu te perdoo, viu? Não faça mais. Se alguém ficou bravo comigo em 2024, melhore, para eu não ter que te ofender em 2025. Suportem-se uns aos outros. Em outros versículos fala, em outra passagem, suportem-se uns aos outros em amor. E perdoem-se mutuamente. Eu quero primeiramente te pedir perdão. E a pessoa que é um cristão, desejando ser líder, discípulo de Jesus, eu falo, meu Deus do céu, é óbvio que eu te perdoo, querido. Já na verdade nem existia mais, porque eu sempre ando com perdão no bolso. Quem lembra do perdão no bolso? Sempre ando com perdão no bolso. E daí a pessoa vai falar, mas eu também fiquei
com o coração meio chateado. Ele falou, não, cara, me perdoe também. Me perdoe. E os dois começam a se perdoar, dali a pouco eles estão falando, mas a gente ficou bravo por quê mesmo? Lembra que Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus? Ele também não estava segregando, porque senão nós, acima dos 12, lascou-se tudo. Ele estava apontando para o ser, tanto que ele fala, todo aquele que não se tornar como uma dessas crianças, não pode entrar no reino de Deus. Agora, quem aqui já cuidou de criança? No Kids, em casa, para o pai. Essas horas o irmão mais velho, né? E já olha para o pai, cuidei. E quando é mais de uma, principalmente. E daí brigam, e quase sempre é por nada. Por alguma boneca que a boia estava com a perna para baixo, a outra estava só com a perna encolhida. Um detalhezinho que ninguém vê, mas as crianças viram. Mas berro, brigam, puxa o cabelo uma da outra, morde. Passou 5 minutos. Estão brincando como se nada tivesse acontecido. Por causa da pureza do coração, elas entendem que é muito melhor estar junto fazendo algo do que estar bicudo, cada um para o canto. E as crianças entendem isso muitas vezes melhor do que a gente. Então, quando a gente olha para uma criança, a gente não pode ser imaturo como uma criança, mas nós precisamos ter um coração como o de uma criança. Que mais vale eu dividir contigo o meu brinquedo que eu não queria, mas eu entendi que eu vou estar te fazendo feliz. E a gente brincar junto. Do que eu ficar com aquilo só para mim. E daí você fica lá num canto sozinho e eu fico no meu canto. Não, a gente precisa aprender. Então, versículo 13 de novo. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. É a continuação, na verdade, eu estava lendo como início. Perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E o perdão, ele é tão massacrador, quando a gente entende, é óbvio. Por quê? Porque eu não consigo entender, eu não consigo assimilar, na verdade, eu não consigo nem aceitar a possibilidade de um crente não perdoar alguém. Eu não consigo entender, na verdade, nem de um crente esperar alguém ter que vir pedir perdão para ele liberar o perdão. Porque entre pelo menos 3 passagens na Bíblia, diz que a condição do perdão de Deus a nós é a mesma da nossa forma de perdoar o nosso próximo. Isso está na oração. Perdoai as nossas ofensas da mesma forma que nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E a gente gosta de levar esse assunto até as últimas circunstâncias e consequências. Porque amamos estar ofendidos. Como se fosse um direito estabelecido na Constituição. Eu preciso carregar o meu direito de ofensa. E de fato é um direito. Mas sábios, discípulos de Jesus, abrem mão dos seus direitos pelo benefício do outro, que está ligado à humildade. Então, assim como o Senhor perdoou vocês, como que Deus perdoou a vocês? Como que Deus perdoou a gente? 10%? 15%? 50%? Mais ou menos? Com uma possibilidade de ficar lembrando depois e jogando na cara? Não, Ele perdoou 100%. Aleluia! Glória a Deus! E ainda a Bíblia diz que Ele... nem sei se a Bíblia diz, mas é que a gente ouve desde pequeno, que lançou no mar do esquecimento. Agora o que os irmãos dizem sobre isso é que colocou uma plaquinha proibido pescar. Mas nem dá para pôr uma placa, o mar é fundo. Ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais. Ei, depois de perdoado, não se lembra mais. Eu vou repetir mais uma vez. Principalmente para as irmãs. Elas são mais sensíveis nas suas emoções. Amém? Isso é comum, isso faz parte dela. A Bíblia diz que ela é o vaso mais frágil. E isso dá a elas, confere a elas uma sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Não é à toa que a gente tem muito mais mulheres do que homens na igreja. Porque elas ouvem o Espírito Santo de uma forma mais graciosa. Só que por causa da fragilidade, elas
têm uma tendência de se magoarem muito mais fácil. E se você é casado hoje, já era. E por se magoar mais fácil, por buscarem mais o direito da ofensa, elas demoram um pouco mais para perdoar. Mesmo dizendo que perdoaram. Porque os flashbacks ficam vindo. Os flashbacks ficam vindo. Alex, eu lembrei. Lembrou do que, mulher? 1938. Quarta-feira. Um dia acinzentado. 16 graus. Sapato preto. Eu falei, meu Deus do céu, mulher, eu tô até medo. Nunca aconteceu, eu só estou quebrando gelo porque, ei, você que dá vazão aos flashbacks, perdoe da forma que Deus te perdoou. Porque está condicionado à forma que nós perdoamos. Então, se eu não perdoo, aí é a parábola do credor incompassivo. Então, o meu perdão será revogado. Se eu não libero o perdão que eu recebi será revogado. Então, perdão é um assunto muito profundo e esmagador. Na verdade, o evangelho é esmagador. E esse versículo ele fala sobre se revestir de mansidão. Revestir é vestir-se de algo. É alguém que se veste de algo, não como uma capa, mas como uma armadura. Alguém que passa... o que expressa a autoridade de um policial? Pelo menos visivelmente falando, a sua farda. Porque se ele não tiver de farda, ninguém tem medo dele. Tem uns que não tem, né? Não estou falando que tem que ter medo, mas a questão do respeito, né? Da honra. Então, quando ele veste a farda, ele se reveste. Então, revestir é se vestir de algo, ou seja, é uma atitude. É uma atitude. Mansidão é uma atitude. Precisamos decidir agir em mansidão quando nos deparamos com situações que são atípicas, que fogem do nosso controle e que mexem com a gente. Então, quando você se deparar com uma situação complicada, fala, espera aí, eu preciso me vestir. Você está de roupa. É de mansidão. É de mansidão. Só que às vezes a gente faz o contrário. Fala, não, cara, eu tenho sangue, eu não tenho sangue de barata. Vai sair na mão? Você não tem o sangue de barata, é verdade. Você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, precisamos nos revestir de mansidão quando nos deparamos com situações atípicas. Uma das maiores causas de intrigas e dissensões é falta de mansidão. Quantos já ouviram aquele ditado? Quando um não quer, dois não brigam. E quando a mulher quer brigar e o homem não está afim, para acalmar é melhor brigar do que ficar quieto. E só tem os homens rindo. Quando um não quer, dois não brigam. Geralmente o manso, o que tem mansidão é o um. Porque ele vai evitar, ele vai fazer de tudo, né, como a Bíblia diz, no que depender de você, tenha paz com todos. Então, eu só vou conseguir ter paz com todos naquilo que depende da minha atitude se eu tiver mansidão. Eu não me lembro qual imperador ou rei, mas existia uma classe de cavalos que ele tinha que eram chamados de mansos. Eles não eram sem coragem, eles não eram fracos, eles eram um dos primeiros a estar na frente de guerra. Eles não eram rápidos, mas eles não paravam. Mesmo alguns já feridos de lança, eles continuavam. Eles não eram rápidos, mas eram constantes. Aquele que é manso, eles têm a força controlada. Ele não sai desesperado na frente e acaba o gás já nos primeiros minutos. Não, eu vou aplicar essa força, mas eu não vou afrouxar mais.
eu vou começar a me submeter ao processo de Cristo. E eu sei que vai doer, mas eu não vou retroceder. Eu sei que eu vou ouvir coisas que eu não gosto. Eu sei que muitos sonhos talvez eu tenha que abrir mão. Eu sei que eu vou ter minha orelha puxada muitas vezes, mas eu não vou retroceder. Isso é força controlada. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que Jesus quer de mim. Eu não vou parar e muito menos arregar até que eu tenha alcançado tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. E a gente sabe que o caminho não é caminho de rosas não, querido. Então, tenha mansidão. Vamos lá. Jesus amado. São 7, eu vou para o terceiro agora. Retidão é quando se fala e se faz a mesma coisa. Não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aqui é bem complicado. Não é bem complicado, mas é um pouco complicado. Discípulos, líderes, cristãos que falam uma coisa e fazem outra, ou ainda que fazem uma coisa no público e outra no secreto, isso tem um prazo de validade. Tem uma anedota, uma piada, um conto, uma fábula ou uma realidade, não sei, tudo depende do nosso ponto de visão. Chegou uma criança e falou: pastor, a gente pode vir morar aqui na igreja? Eu não entendi, filho, a gente pode vir aqui, eu, meus pais, a gente morar aqui? Aconteceu alguma coisa com a casa de vocês? Deu enchente, desabou? Não, pastor. É que na minha casa é terrível. Mas quando o pai chega aqui, ele é gente boa, ele trata a gente bem, ele sorri, ele fala com tranquilidade. E lá em casa, ele vive xingando a gente. É o mesmo que na escola bíblica dominical respondeu a pergunta da professora: onde é que é o inferno? Ele é lá em casa. Como assim? É que eu vivo o meu pai falando: meu Deus, isso aqui é inferno, você faz da minha vida um inferno. Eu já disse isso muitas vezes para a Thaís, sendo crente. Eu não estou falando que a gente não tem que ser firme, que a gente tem que ter disciplina nas nossas casas, e às vezes a gente vai precisar sim. O sacerdote precisar colocar a voz um pouco mais alto para que as coisas se endireitem. Porque a tendência, principalmente quando tem adolescente em casa, deles acharem que já sabe fazer. É a marca dessa geração. Eu já fui assim. E eu falei: opa, com certeza não é assim. E se fosse, eu discordaria só para você não ter razão. Não estou falando disso, eu estou falando sim de duas caras, de cochear entre dois pensamentos, de achar que o fato de que eu estou no meio de uma comunidade cristã, eu preciso parecer mais crente do que eu sou em casa. Nós valorizamos muito o ministério partindo da casa. Nós valorizamos isso. Estamos aprendendo a lidar com isso ainda. Não é fácil lidar com gente, mas nós somos gente, então não é fácil lidar comigo mesmo. Mas nós não valorizamos a eloquência num púlpito. Nós não valorizamos o ano do carro. Nós não valorizamos o saldo da conta, o quantos zeros tem no dízimo. Nós valorizamos o quanto de sacerdócio tem na casa. Por quê? Porque qualquer coisa diferente disso vai ter um prazo de validade. Esse prazo vai expirar. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Nenhuma liderança, nenhum discipulado, nenhuma vida cristã permanece sem retidão, sem a pessoa ser o que ela é, mesmo que ela não seja tudo aquilo segundo os nossos olhares. Mas é melhor ela não ser tudo aquilo aqui e lá fora, do que parecer ser alguém bom aqui, mas lá fora ser outra pessoa totalmente diferente. Então, transparência é isso. Eu sou o que sou, tudo zoado, mas esse sou eu. Me cuido para não ficar falando gíria. O pastor ficou me cortando, ando todo Alex, cuidado com isso. O taus que ele fica falando, falei um monte. E não era o carro. É, porque taus, Alex, que negócio é esse taus? Você não é mais líder de adolescente. Não, pastor, mas eu vou chamar a pessoa a trocar ideia. Virou maloqueiro? Trocar uma ideia.
Tem problema você falar para a pessoa, vamos trocar ideia, vamos sentar ali, trocar uma ideia mais discipulada, vamos conversar sério. Vamos ter uma conversa profunda e transformadora, vamos ter um confronto, não é trocar ideia. Não saí do Itatiaia lá não? Itatiaia era o bairro que eu morava. Bem bom, o Ismailson sabe, né, Ismailson? Nem sei no que está. Mas ser alguém que expressa confiança. E retidão não está somente em eu ser quem eu sou. Por mais que talvez aos olhos de algumas pessoas eu não seja tudo aquilo. Mas ser quem eu sou, aqui, lá fora. Não tem a ver com me parecer ser alguém melhor aqui na frente de vocês e depois ser um bandido lá fora da fé. Não, é a mesma pessoa. E por outro lado, também tem a ver com... Nossa, eu ouvi o Alex só zoando o barraco. De 2018 a 2024, 23. Mas 2024 parece que ele está tomando jeito. E aí eu entendo parte daquilo, se eu sou reto, a minha justiça é reta. O meu julgamento é reto. Lembra que era uma das características do príncipe prometido, do Messias prometido, da mensagem de domingo? Então, quando eu olho para uma pessoa, eu olho com olhos de retidão. Cara, de verdade. O histórico do Alex era isso, era aquilo outro. Mas eu não julgo mais sobre o que os meus olhos veem ou o que meus ouvidos ouvem. Eu creio que o poder de Deus está transformando a vida dele. Talvez os frutos vai demorar um pouco para acontecer, mas o que eu estou vendo ele fazendo, os caminhos que eu estou vendo ele percorrendo, com retidão eu vejo que aquele que é justo e aquele que é reto, que é Jesus, ele vai se endireitar as veredas do Alex. Então ter retidão não é somente a gente olhar para a nossa vida e tentar deixar ela de uma forma ilibada, sem mancha, sem erro algum, não. Mas é a gente também olhar as pessoas com retidão. Acreditar nas pessoas. Sabemos que confiança e credibilidade são duas coisas parecidas, mas não é a mesma coisa. Mas nós precisamos acreditar sim que as pessoas vão conseguir. Precisamos acreditar sim que elas vão vencer. Porque acreditaram em nós. Se estamos aqui hoje é porque alguém acreditou em nós. E na maioria dos casos aqui, na verdade, era loucura acreditar em nós. É verdade ou não é? Então vamos fazer o mesmo. Opa. Nossa, nem terminei. Salmo 25, 21. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Nós só vamos alcançar e manter o que temos alcançado em Cristo no quesito ministério ou no quesito espiritual. Na verdade, em todas as áreas da nossa vida, se mantivermos firmes a nossa retidão. Ninguém confia em alguém estável. Você confiaria em alguém estável? Uma hora quer, outra hora não quer, outra hora ele vai para o norte, outra hora ele vai para o sul, outra hora ele é corintiano, de repente ele é são paulino. Eu acho que no caso de confiança é pior o corintiano. Uma hora ele está bem com Jesus, outra hora ele não está bem, uma hora ele está de um lado, outra hora está do outro, outra hora ele está orando, outra hora ele está só pela misericórdia. Nós confiamos em alguém assim? E essas características pertencem a alguém que é reto? Não. No processo de aperfeiçoamento não podemos jamais fugir da forja, pois é certo que vamos errar, amém? Quantos já erraram hoje? Poucas mãos para a quantidade de pessoa que está aqui. Eu só não levantei a outra porque está o microfone. Nós vamos errar, ok? Amém. Vamos errar enquanto líderes, amém? Amém. Não é desculpa ou tentando justificar alguma coisa que a gente vai fazer, isso é verdade, fato. Vamos falhar com vocês. Não com desejo de prejudicar, mas vamos falhar porque somos pessoas comum. Nós não esperamos perfeição de ninguém aqui, querido. Eu não espero perfeição de você. E não é porque eu não acredito ou que você não é confiável. Não, é porque você é igual a todo mundo. E eu também. No tribunal somos todos réus. Isso nos iguala, condição de réus. Então, não esperamos perfeição de ninguém. Todos somos passíveis de falhas. Seríamos hipócritas ao tentar atar em você um fardo que nem nós mesmos suportaríamos carregar. Mas retidão tem a ver com nobreza. E a nobreza do líder não é a nobreza do discípulo de Cristo. Não é ser infalível, mas ser ensinável.
Então, retidão não tem a ver com você ser infalível, tem a ver com você ser ensinável. De reconhecer as suas falhas e nesse processo perseverar no caminho de retidão. Pisei na bolha, pisei na bola, falhei, errei, pisei no tomate, cara, não deveria ter feito, me perdoe. Mas eu não vou desistir de tentar acertar. Não vou desistir. Uma vez eu falei, pastor, eu estava muito cabeção, estou melhorando. E dando na trave, né, nesse processo de tentar formar em mim um líder de uma igreja. Processo que não terminou ainda, querido. E daí eu falei, pastor, pode ser até que não seja eu. Pode ser que o senhor escolha outro. E eu não estou fazendo isso como uma desculpa para eu não melhorar, não. Pode ser até que seja outro. Mas isso não vai abortar em mim o processo de aperfeiçoamento que eu preciso passar. Eu não vou, porque por não ser eu, sentar no último banco, eu sair da igreja. Eu vou continuar sentado ali. No final da oração eu venho aqui para frente. Porque as frustrações dos meus sonhos não são desculpa para eu abrir mão do processo que Deus me colocou. Não pode ser. Então, e correr o risco. E ainda corre de não ser eu. Por quê? Porque se eu estragar, eu prefiro que esteja outro. E eu não quero estragar, mas existiu um momento onde a confiança do pastor sobre o processo que eu estava passando não estava legal. Por causa de mim. Falou, Alex, eu não consigo, não é que ele não falou, não consigo confiar. Eu estou inseguro. Eu falei, amém, todo direito, e eu dei motivo, bastante para isso. Mas eu não vou parar. Eu vou continuar. Vai ter que me engolir. Eu vou continuar aqui, eu não saio dessa igreja. A Paz Church é o lugar que eu decidi congregar. Porque Deus começou a mover na minha vida de uma forma muito doida. Eu já era salvo antes daqui, querido. Eu não precisei de Paz Church para salvação. Eu preciso de Jesus para salvação. Mas através desse povo doido aqui, eu comecei a ser trabalhado de uma forma que eu não fui. Então eu não vou embora. Não vou. Eu vou falar alguma coisa. Não falou isso, mas e se falar alguma coisa, eu vou ter que falar. Não deu pé para mim. Eu não consegui me encaixar a tempo. E é isso. Mas eu vou continuar aqui. Junto com vocês. Deixa eu fazer parte de uma célula aí, de um life group. Por quê? Porque é o processo, querido. Não sou eu que determino o tempo, não sou eu que determino a forma que o processo acontece, as características não são minhas, são de Cristo. Então, não é a Bíblia, nem Jesus, e muito menos a igreja que tem que ficar se formatando na vida de crente. Sou eu que tenho que olhar, cara, a porta estreita, eu preciso dar uma enxugada para passar. A Bíblia não vai se conformar à minha forma, o Evangelho não vai mudar por causa de mim. E nós temos uma forma de ser igreja. O Evangelho não é democrático, ele é teocrático. Ele é o governo de Deus na terra. Pronto. Onde é que está? Nesse processo, perseverar no caminho de retidão. Se o seu líder, talvez você esteja, meu líder falou e não fez, prometeu, não cumpriu. Eu estou lembrando do meu líder. Na mensagem, querido, a gente lembra da gente, amém? Nós não somos crente pai, essa é da época da Assembleia. Né? Nós não somos crente a pá, que pega a mensagem, isso aqui é tua. Isso aqui é para o fulano. Isso aqui é para o ciclano. Se o meu líder tivesse vindo hoje, deveria ter faltado a faculdade para ele estar aqui ouvindo verdade. Como diz a dona Lúcia, a senhora minha mãe, Deus não fala com quem não veio. Ele fala com quem está aqui. Então seja um crente inchada. Veio a verdade, é para mim. É para mim. É para nós essa palavra. Então, se o seu líder disse que faria uma coisa e não fez, não fale dele para os outros. Fale para ele mesmo. Seja alguém que fale, cara, talvez você tenha esquecido. E talvez ele tenha esquecido mesmo. Porque muitas vezes quando a gente já fala, aconteceu alguma coisa, nosso ímpeto de vitimismo vai lá para cima. E a gente fala de alguém, a gente está falando que aquela pessoa é sem caráter. Não, porque ele falou e não cumpriu. Porque ele não tem nenhuma característica daquelas que o Alex falou e ele nem terminou de falar todas ainda. Já sei que não vai ter a próxima também. Não, que ele chega até ele. Cara,
Eu acho que você esqueceu. Lembra que eu pedi negócio? Lembro. Quantos já me ouviram falar, mande um WhatsApp, eu falo com a Thaís? Eu vou esquecer. Não é nem profecia, muito menos praga, é fato. Eu vou esquecer, então mande o WhatsApp para mim. Se eu abrir, manda de novo, porque já está aberto. Se bem que der, eu aprendi esses dias, né? Lida com mídia, aprendi esses dias a marcar uma mensagem como não lida. Mas manda mensagem, entrega de relatório. Para quem quer? Para a Thaís. Já deixei aqui em cima, deixei lá no MDA Shopping. Às vezes a gente esquece. Precisamos ser mais organizados? Sim, mas eu aprendi que as coisas que eu não vou saber lidar, eu preciso reconhecer, isso é humildade. Entregue para minha esposa, ela é muito mais eficaz e excelente do que eu nisso. E entregava lá, e dava tudo certo. Quando, óbvio, né, a gente liderava células ainda, redes. Então, não fale dele, fale com ele. E sem ficar julgando o caráter, ajude-o. Ajude-o. Eu posso agilizar esse esquema do relatório para você? Eu consigo aliviar o fardo de ser um líder? Eu posso preencher uma lacuna que eu tenho visto? Eu não quero expor essa lacuna, porque expor falha para outros é coisa de bastardo. Eu quero ser filho. O filho, ele supre falhas. Então, nessa falha aqui, eu quero saber como que eu posso fazer para suprir essa falha. Amém? Geralmente, quem fala da louça suja é quem está de fora de casa. Os filhos, eles têm que lavar. Eles não vão falar, lá, louça suja lá, Alex. É doido, né? Quem fala é quem não é de casa. Quem vive apontando, ele não tem senso de pertencimento, ele age como quem não é de dentro. Agora, quem vive suprindo, ele age como quem é de dentro, quem pertence à família, quem é filho. Amém? Somos filhos de Deus, amém? Amém. Então, ao invés de expor, nós precisamos suprir, amém? Amém. Se coloque de pé. Vamos orar, queridos? Quantos acreditam que precisamos ser aperfeiçoados? Quantos acreditam que não é fácil ter as características de Cristo? Quantos reconhecem que algumas delas aqui ele não teve? Nós temos o privilégio de estar vivos e ser constrangido pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a nos tornar parecidos com Ele. Nós estamos diante de uma grande explosão em Guaratuba. Amém? Muitas pessoas sendo salvas, muitas coisas poderosas acontecendo, coisas ruins também. Alex, nós queremos que coisas ruins aconteçam? Não, mas o Evangelho ele vai ser massacrado, querido. E eu digo para você que nada faz com que o Evangelho se propague tanto quanto a perseguição. Então nós estamos clamando por um avivamento onde muitas pessoas vão ouvir de Jesus. Então nós estamos convidando a perseguição para vir até nós. Porque é a única forma disso acontecer. A Bíblia diz que quando eles perseguiram os discípulos, eles tiveram que ir para as outras cidades. E o Evangelho crescia. E a igreja crescia e se fortalecia em número. Então, eu quero orar contigo, se você quiser vir à frente aqui. Porque falta alguma dessas características. Alex, você tem todas a pronto de pregar tudo isso? Estamos na luta, querido. Eu estou buscando. Eu glorifico a Deus pela vida do meu pastor que tem me ajudado. Não apenas me ajudou, mas tem me ajudado em várias delas. Em várias delas. Às vezes ele ouve uma mensagem e ele fala, Alex, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu falei, amém, obrigado, pastor. Mesmo de longe o Senhor cuida de mim. Nós temos o privilégio de ser família, querido. E na família, a correção acontece por causa do amor. Eu quero pedir a você, por gentileza, se coloque de pé. Eu sei que você se ajoelhou, mas eu sei que Deus está vendo o seu coração prostrado, amém? Deus está vendo o seu coração totalmente prostrado, mas é que está vindo bastante gente daí, é só para dar espaço. Deus está vendo o seu coração bastante prostrado, quebrado, quebrantado, na presença dEle.
E eu sei que eu e você não precisamos de música também para a gente começar a orar, né? Eu quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos.